Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Geometria Plana, aqui do Educacional Plenos. Antes de iniciarmos, pedirei que vocês curtam o nosso vídeo, é muito importante, porque o YouTube entende que deve recomendar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Isso ajuda muito no nosso trabalho aqui. Claro, vocês também podem se inscrever em nosso canal e ativar as notificações clicando no sininho, beleza? Na primeira aula de geometria, nós trabalhamos com os conceitos primitivos, postulados e teoremas, com um exemplo também que foi feito naquela aula. Agora, nós vamos partir para os ângulos. Então, se você não assistiu a primeira aula ainda, eu deixo aqui na descrição do nosso vídeo e também no card aqui no canto superior, o link para você acessar essa aula e também se aprofundar mais nos conceitos primitivos, que são o pontapé inicial da geometria. Nesta aula, ou seja, na segunda aula agora, nós vamos trabalhar com ângulos. Um ângulo é basicamente uma região delimitada por duas semirretas com o mesmo ponto de origem. Essas retas são chamadas de lados do ângulo. Então, você tem uma abertura, digamos, as duas semirretas partem do mesmo ponto e elas se abrem, divergindo. Essa região você quer dar um jeito de medir, e aí a gente chama isso de ângulo. Então, para ficar mais claro aqui com essa figura, nós temos aqui um exemplo de ângulo alfa, que é o ângulo compreendido entre as duas semirretas, a semirreta BA e a semirreta BC, ok? Evidentemente, já que eu vou medir alguma coisa, eu preciso de uma unidade de medida. E a unidade de medida vai vir de uma convenção. Qual é a definição, então, de um grau, que é a medida fundamental para o ângulo? Bom, você toma uma circunferência e vai dividir a circunferência em 360 partes iguais. Cada pedacinho, cada partezinha, ou seja, são 360, vai ter 1 grau de abertura. Então essa é a definição do grau, que é a unidade fundamental aí para a medida de ângulo. Vou escrever aqui então, 1 grau, ele está associado à divisão de uma circunferência em 360 partes iguais. Além do grau, há duas outras unidades que são subunidades do grau, na verdade. O minuto e o segundo. Exatamente como você tem em física no Sistema Internacional de Unidades, o segundo, né, que é a unidade fundamental do tempo, aqui a gente usa o mesmo nome e também a mesma subdivisão. Por quê? Porque 1 minuto equivale a 60ª parte do grau, ou seja, você divide 1 grau por 60. E 1 segundo é a mesma coisa, você divide 1 minuto por 60. Então, você tem subunidades, exatamente como a gente faz com hora, minuto e segundo, tá certo? Nós vamos agora classificar alguns ângulos. A primeira classificação que eu apresento é a dos ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos? Bom, dois ângulos são consecutivos se eles tiverem o mesmo vértice, ou seja, quem que é o vértice do ângulo? Esse cara que dá origem a ambas as aberturas. Além disso, os ângulos têm que ter algum lado em comum. E, evidentemente, o lado em comum é essa semirreta aqui. Ela forma tanto o ângulo alfa quanto o ângulo beta. Por isso que eles são ângulos consecutivos, tá bom? Essa é a primeira classificação. Essa segunda classificação é muito importante. É a classificação dos ângulos opostos pelo vértice. Bom, e o que são esses ângulos opostos pelo vértice? São ângulos com a seguinte característica. Os lados de um dos ângulos são semirretas opostas ao outro ângulo. E esses ângulos são congruentes. O que significa essa palavra, congruentes? Aqui nesse contexto de matemática, significa que são ângulos com a mesma medida. Então, quando você tem dois ângulos opostos pelo vértice, digamos que aqui seja um ângulo θ, aqui também vai ser θ, já que ambos são opostos pelo vértice. Um outro ângulo muito importante, esse aqui é direto na geometria, no vestibular, no Enem, é o ângulo reto. O ângulo reto nada mais é do que o ângulo de 90 graus. Ele é representado com esse quadradinho aqui. Às vezes vem também uma bolinha ao centro do quadrado, desse jeito assim. Isso aqui é o ângulo reto, tá? Se você olhar isso num vestibular, numa questão, isso é um ângulo reto. Agora eu vou colocar outras definições mais rápidas aqui, com as quais você eventualmente pode se deparar. Ângulo agudo é um ângulo menor do que 90 graus. Ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 graus. Ângulos complementares são ângulos cuja soma é 90 graus. Então, por exemplo, vou escrever aqui rapidamente, dois ângulos, digamos, θ e delta, são complementares se θ mais delta for igual a 90 graus. E o ângulo suplementar? Bom,
a soma é de 180. Então, em vez de ser soma igual a 90, nós vamos ter, por exemplo, alfa mais beta igual a 180 graus. Então, suplementares são ângulos que somados têm valor de 180 graus. Complementares são ângulos que somados têm valor de 90 graus. Avançando um pouco mais na nossa classificação aqui, o que é a bissetriz de um ângulo? Ela não tem nada a ver com medida de ângulo. Ela é simplesmente um segmento de reta ou uma semi-reta, como você preferir aí, que divide um ângulo em duas partes iguais. Então, se eu disser para você que esse segmento aqui é uma bissetriz, então eu tenho a informação de que esse ângulo, sei lá, delta, é igual a esse ângulo delta. Tá? Ela divide o ângulo em duas partes iguais. É isso que a bissetriz faz. A construção com a qual a gente sempre vai lidar e que é útil para muitos, inúmeros exercícios é uma construção desse tipo. Você tem duas retas paralelas e você tem uma transversal T. O que é essa reta transversal? Que ela passa cortando as duas retas. Quando a gente tem esse tipo de figura aqui, que eu acabei de apresentar, nós temos uma classificação de ângulos e esses ângulos ou eles são congruentes ou eles são suplementares. Então, quais são os ângulos congruentes nesse tipo de construção? Primeiro são os ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes, eu deixo aqui todos os pares de ângulos correspondentes da figura. O que são ângulos correspondentes? Simplesmente que tem essa cara. Por exemplo, vou pegar o alfa e o gama. Então, se você pega esse ângulo, o correspondente desse é esse ângulo. Eles têm a mesma medida, porque são ângulos congruentes. Outro exemplo, se eu pegar o delta, quem que é o correspondente? É o beta. Por isso que a gente tem aqui o par beta e delta. Se eu pegar aqui o θ, correspondente ao epsilon. Está escrito aqui também, tá vendo? E assim por diante. Então, esses aqui são os ângulos correspondentes. Eles sempre têm a mesma medida. Agora veja, os ângulos alternos internos. Os ângulos alternos internos são apenas 4 aqui, né? E dividido em pares. O θ e o delta, o eta e o gama. Então vamos pintar aqui, os alternos internos. Θ e delta. Bom, o θ está aqui, o delta está aqui. Essa aqui é a famosa regra do Zorro. O que é a regra do Zorro? Né? Você, não importa para que lado você esteja desenhando o Z aí, você começa aqui e vem até aqui. Então você pega esse ângulo como sendo igual a esse, regra do Zorro. Daí que vem o nome, tá certo? Evidentemente vale também para o eta e o gama. Então, por exemplo, eu vou desenhar aqui, o eta e o gama. Regra do Zorro, mesmo que seja invertido, né? Começo aqui e venho até aqui. Então, esses são os ângulos alternos internos. Por fim, dentro dos ângulos congruentes, nós temos os alternos externos. Então, por exemplo, alfa e zeta. Olha, qual que é a cara dos alternos externos? O alfa está aqui e o zeta está aqui. Agora nós vamos mostrar a classificação dos ângulos suplementares. Bom, os ângulos suplementares nesse tipo de construção são os ângulos colaterais internos e colaterais externos. Vamos para os ângulos colaterais internos. O que são os ângulos colaterais internos? Aqui um exemplo, θ e gama. Vamos desenhar aqui. O θ, a gente sabe que está aqui, e o gama está aqui. Eles estão do mesmo lado, digamos, do Z lá do Zorro. Vamos brincar assim. Tá? Eles são colaterais internos. E eles não são idênticos, não são de mesma medida, mas são suplementares. Ou seja, o que eu posso escrever aqui? Conforme eu vi na definição do que é um ângulo suplementar, θ mais gama somados dão 180 graus. O mesmo vale para o eta e delta. Quando somados, dão 180 graus. Agora, vamos olhar para os ângulos colaterais externos. Como que eles são? Olha só. Alfa e epsilon, por exemplo. O alfa está aqui e o epsilon está aqui. Se os colaterais internos estavam todos do mesmo lado da reta transversal, só que dentro, no interior aí, da região formada entre as retas F e S, agora os colaterais externos estão para fora, digamos assim, das retas F e S, tá certo? Então, qual é a regra para eles? É a mesma dos colaterais internos. Alfa mais epsilon igual a 180 graus. Sempre suplementares nessas condições.
Bom, agora que a gente apresentou a parte teórica, eu preciso fazer alguns exercícios para fixarmos os conceitos. Então, olha só a primeira coisa. Dois ângulos são suplementares. A medida do menor é igual ao complemento da quarta parte do maior. Calcule a medida do maior ângulo. Bom, parece difícil, mas se a gente fizer com calma, lendo o texto com calma, a gente consegue equacionar o problema com facilidade. Então, olha só. Digamos que o menor ângulo tem a medida igual a x. Então, vou escrever aqui, ó, x, medida do menor ângulo. Se eu chamar de y a medida do outro ângulo, então a soma x mais y vai ser 180. Por quê? Porque eles são ângulos suplementares. Agora, eu preciso de mais uma equação, porque é um sistema linear para ser resolvido. Já que a gente tem duas incógnitas, para a gente encontrar um valor, preciso de mais uma equação, não uma apenas. Então, veja, eu sei que a medida do menor, ou seja, do x, é igual ao complemento da quarta parte do maior. O que é a quarta parte do maior? É simplesmente y sobre 4, certo? Se o y é maior, a quarta parte dele é y sobre 4. Bom, e agora? Por ser o x igual ao complemento da quarta parte do maior, eu posso escrever x mais y sobre 4 igual a 90 graus. Por quê? Complemento. Ângulos complementares. Então, se x e y sobre 4 são ângulos complementares, eu posso dizer que o x é o complemento da quarta parte do y. Aí você tem duas equações e duas incógnitas. Consegue resolver. Vamos fazer, então, a resolução. Ó, eu vou isolar aqui o x na primeira equação. Então, eu vou ter x igual a 180 menos y. Agora, eu vou substituir esse x na segunda equação. A gente vai ter 180 menos y mais y sobre 4 igual a 90, tá certo? Bom, o que vai acontecer aqui, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa de MMC, né? Então, o 180 passa subtraindo para lá. Então, a gente vai ficar com menos y mais y sobre 4 igual a 90 menos 180. Isso aqui dá menos 90, é um valor negativo. Agora, vamos juntar esses aqui. Nós vamos ter, usando o MMC aqui, a gente vai ter menos 4y mais y dividido por 4. O que isso aqui é? Isso aqui é simplesmente menos 3y sobre 4. E isso aqui da equaçãozinha é igual a menos 90. Então, o y, que é o ângulo de maior medida, como a gente já viu, vai ter a seguinte expressão. Ó. Eu vou passar o 4 multiplicando e o menos 3 dividindo. Então, y vai ser menos 90 vezes 4 dividido por menos 3. Aí você faz o seguinte, ó. 3 dividido por 3 dá 1. 90 dividido por 3 dá 30. O negativo vai embora com o negativo e multiplica o 30 por 4. 3 vezes 4, 12. Então, evidentemente, esse valor aqui é igual a 120 graus. A resposta é 120 graus. Bom, no exercício 2, nós temos o seguinte. Duas retas cortadas por uma transversal formam ângulos alternos externos, expressos em graus pelas equações 3x mais 18 e 5x mais 10. O valor de x de modo que essas retas sejam paralelas é... Bom, eu volto aqui na nossa explicação a respeito dos ângulos congruentes, alternos e externos. Bom, o que são os ângulos alternos e externos? Eles estão até pintados aqui, tá vendo? São esses dois ângulos vermelhos aqui. Tem o par também, beta e epsilon aqui, né? Poderia... que seriam esses aqui. Então, eles são ângulos congruentes, eles têm a mesma medida, conforme eu apresentei. Ou seja, 3x mais 18 é igual a 5x mais 10. Tá certo? Bom, vamos passar o 5x subtraindo e o 18 subtraindo. Então, a gente vai ter 3x menos 5x igual a 10 menos 18. Bom, 3x menos 5x dá menos 2x. 10 menos 18 dá menos 8. Agora, eu posso simplesmente passar o 2 dividindo. Então, fica menos 8 dividido por menos 2. Isso aqui, números negativos, né? Então, fica positivo e fica 4. Então, o x mede 4 graus. Resposta está na alternativa A. Por fim, temos este exercício aqui. Sendo R e S
duas retas paralelas e alfa mais beta ângulos complementares, ou seja, a soma deles é 90 graus, calcule x na figura abaixo. Para resolver, eu traço três retas paralelas, todas a R a S e também, evidentemente, umas às outras. Então, todas as retas aqui são paralelas duas a duas. Essas retas são traçadas sobre os vértices, né? Passando aqui nos vértices. Bom, como essas duas são paralelas, esses ângulos aqui, ó, imagina que eu desenho um ângulo aqui, ó. Esses dois ângulos são correspondentes, então aqui tem medida alfa, tá? Agora, isso aqui é 90 graus, certo? Bom, se isso aqui é 90 graus, quanto tem o restante? Tem simplesmente 90 menos alfa. 90 menos alfa, porque se tudo isso aqui mede 90 graus e essa parte alfa, isso aqui só pode medir 90 menos alfa. Bom, como eu tenho a outra reta aqui, e esse ângulo nessa região, eu posso simplesmente dizer que essa região aqui, do ângulo x, vale quanto? 90 menos alfa. Qual é o critério que eu utilizei? Aqui eu utilizei o critério dos ângulos alternos internos, a regra do Zorro. Ó. Eu venho aqui, aqui e aqui. Então essa partezinha vale o mesmo que essa. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o ângulo beta. Tá? Bom, nós temos aqui ângulos correspondentes também. Olha só, esse ângulo aqui é correspondente a beta, já que as retas aqui são paralelas, né? São ângulos correspondentes. Portanto, aqui só pode ser o quê? 90 menos beta. A mesma ideia que eu apliquei aqui no 90 menos alfa. Tá certo? E por fim, essa parte do ângulo x é exatamente igual a 90 menos beta. Por quê? Porque são ângulos alternos internos. Então nós vamos ter a seguinte medida para x. X vai ser igual a 90 menos alfa mais 90 menos beta. Agora, temos uma informação. Alfa mais beta é igual a 90. Se eu multiplicar tudo isso aqui por menos 1, eu vou ter menos alfa menos beta igual a menos 90. Então, eu vou usar essa expressãozinha aqui, ó. Porque o x vai ser o quê? Vai ser 90 mais 90 menos alfa mais beta. Ou seja, a gente vai ter x igual a 90 mais 90 menos 90. E aí a gente simplesmente cancela um 90 com o outro. Portanto, nós deduzimos que o x tem medida de 90 graus. É um ângulo reto, beleza? Bom, esses exercícios, eles são bem interessantes, mas eu recomendo que você faça muitos outros exercícios. E onde você pode encontrar esses outros exercícios? Na nossa lista. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você acessar a nossa lista de exercícios. Essa lista tem resoluções, e essas resoluções, em sua maior parte, estão num outro vídeo, num vídeo apenas de exercícios desse tema aqui. Também vou deixar na descrição o vídeo para você acessá-lo, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Novamente peço para vocês curtirem o nosso vídeo, é muito importante para a continuidade do nosso canal aqui, para o nosso trabalho ser reconhecido pelo YouTube. E claro, pedir para vocês se inscreverem clicando no sininho das notificações. Então não se esqueçam de estudar bastante, verifiquem aí a lista de exercícios sobre paralelismo. Bons estudos!